Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Bom estar com os irmãos, esse tema tão importante, nessa fase tão importante da vida, onde decisões são tomadas, destinos são traçados. De fato, realmente é importante nós conhecermos os princípios de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, para que possamos assim ter um futuro brilhante, abençoado, debaixo do favor de Deus. Glória a Deus! Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque a tua fidelidade para conosco, Senhor, ela é eterna. Ó Deus, a partir do momento que, ó Deus, nós entramos na aliança com o Senhor, ó Deus, certamente o Senhor cuidará de todas as coisas, cuidará, Pai, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, ó Deus, da nossa santidade, ó Deus amado, nosso destino, ó Deus, já foram traçados e escritos pelo Senhor, ó Deus, quando nós não tínhamos uma forma definida ainda, ó Deus, no útero de nossa mãe, ó Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor já estabeleceu tudo a nosso respeito. Então, Senhor, ajuda-nos nesses dias tão conturbados, ó Deus, de muitas vozes, ó Deus amado, a encontrar a voz do Senhor e discernir a voz do Senhor, que fala a verdade, ó Deus, que aponta o nosso destino e a sua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Eu quero falar com você nessa tarde sobre raízes de iniquidade roubam a santidade. Amém? E 1 João 5,3, a palavra de Deus diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus, então, é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Aleluia. Está dizendo aqui que os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer. Por que não são difíceis de obedecer? Quando você está em Cristo. Porque Cristo já obedeceu por mim e por você. O homem natural, ele quer então cumprir a lei. A lei é impossível de ser cumprida, mas em Cristo nós podemos obedecer o Senhor, porque Cristo em tudo obedeceu ao Pai. Amém? Agora, o que são princípios? E o tema desse seminário é reafirmando princípios. O que são princípios? Princípios são regras, amém? Normas, são valores, são que nós decidimos colocar em prática em nossa vida. Nós decidimos realmente viver por esses princípios. Então, é um conjunto de princípios que recebe o nome de quê? De mandamentos. Mandamentos. Nações, religiões, possuem seus próprios princípios, da sua maneira peculiar ali e distinta de viver. Cada nação, cada povo, cada etnia tem ali a sua base, os seus mandamentos para viver na sociedade. E quando nós fazemos isso na obrigação, porque é uma obrigação, é porque de fato nós precisamos de libertação. Mas quando nós seguimos a direção de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não por obrigação, mas porque nós queremos realmente viver aquilo que Deus tem para nós, nós somos libertos. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, e você tem prazer nas leis do Senhor, você é liberto, você vive com satisfação e prazer. Para você ter uma ideia, o povo de Israel, eles permaneceram 430 anos ali no Egito, e lá eles começaram a observar as leis daquele país, as regras, os regimentos daquele país, os hábitos, os costumes daquele povo, daquela nação. E é da mesma maneira que eles passaram 430 anos lá, vivendo debaixo da lei, das regras daquele povo do Egito. Nós também, quando saímos do mundo e vemos para o Senhor, nós temos que abrir mão dos hábitos do mundo, sabe, dos costumes do mundo, para que possamos nos santificar para o Senhor. Diga amém. Agora, eles saíram de lá porque era necessário sair. Eles tinham que sair. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Deus tinha um propósito naquela nação, naquele povo. Assim como Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida também. Portanto, nós temos que sair daqueles costumes, velhos hábitos, para que possamos ingressar, de fato, no caminho de santidade do Senhor. E ali no Sinai, Deus deu então a Moisés o quê? Os princípios, deu ali os 10 mandamentos que iriam reger a nação de Israel.
que iam direcionar, que iam levar aquele povo realmente a viver e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando nós de fato obedecemos os mandamentos do Senhor, isso mostra, isto aponta que nós amamos ao Senhor. Porque quando nós amamos o Senhor de fato, quando nós obedecemos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados, mas nós fazemos eles ficarem pesados. Somos nós que tornamos os mandamentos de Deus pesados, impossíveis. Porque regras, irmãos, existem em todo lugar. Sim ou não? Todo lugar existem regras. Onde você for, tem regra. Onde você chega, tem procedimento. Temos que realmente seguir ele. E quando nós obedecemos, nós nos sentimos livres. Quando você não obedece, você se sente preso. Quando você obedece regras, direções, você se sente uma pessoa livre. Aleluia. Parece um pouco contraditório, mas essa é a verdade. Quando você segue direções, você se sente uma pessoa livre. Porque as pessoas dizem, não obedeço a ninguém, ninguém fala comigo. Você está preso. Preso em onde? Na sua arrogância, no seu ego, na sua soberba. Você está preso nisso. E então você não consegue aprender e nem crescer. Então, coisas que nos separam do propósito de Deus. Quais são? Iniquidade. Iniquidade e pecado nos separam de Deus, porque o que nos une a Deus é santidade. Agora, o que tem nos separado de Deus, então? Lá em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, fala ali dos dois homens que tomaram duas decisões. Um decidiu construir a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, os ventos, e não derrubou a casa. Mas o segundo resolveu construir a sua casa na areia. Então veio o vento, a chuva, e caiu, e a Bíblia diz no versículo 27, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Santidade, queridos, é separação. E quebramos essa santidade com a falta de quê? De cumprimento daquilo que Deus nos determina. Quando nós deixamos de cumprir aquilo que Deus nos determina, nos orienta, então nós estamos o quê? Realmente separando, fazendo separação. Então grande foi a separação, a sua queda. Lá como no Monte Sinai também, agora ali nas encostas do Mar da Galileia, Jesus dá aos discípulos o quê? Princípios que eles deveriam praticar de agora em diante, que deveriam praticar diante de Deus, no reino de Deus, que já foi estabelecido os princípios e tornariam seus passos de uma vida transformada, de uma nova vida, uma novidade de vida, algo novo. E é por isso que você está aqui nesses dias aqui, na sexta e hoje. Sabe, querido, muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir, dificuldade em escutar. Muitas vezes você não ouve e também não deixa entrar aquilo que está sendo ministrado ou falado ao seu coração. E esse tema de relacionamento, há quanto tempo temos falado, mas muitas vezes não permite entrar no coração. E por isso, então, várias vezes você acaba caindo em situações que deixam você frustrado, porque você percebe que não está acontecendo aquilo que você desejava, aquilo que você esperava que acontecesse na sua vida. E eu quero dizer para você, a santidade não é apenas na corte, não é apenas um relacionamento à maneira de Deus. A santidade tem que estar dentro do casamento também. Muitos falam sobre a santidade na corte e tal, mas dentro do casamento tem que ter santidade. Não há casamento perfeito, é verdade. Não há casamento perfeito. Todos estamos aquém do padrão de Deus. Muito longe do padrão de Deus. Todos precisamos avançar em rumo ao alvo da perfeição que é Deus, que é o Senhor Jesus. Agora saiba de uma coisa, casamento, irmãos, é renúncia constante e investimento permanente. Já tem que ter essa ideia. Você vai entrar na corte, vai praticar santidade, você vai fazer investimento no relacionamento, mas o casamento é uma renúncia constante e investimento permanente. É dar mais e cobrar menos. Sabia disso? Porque nós temos que saber que nós vamos entrar num relacionamento e vai terminar a corte, porque não deu certo, ou vai terminar no casamento. E quando entra no casamento, você tem que trazer aquela bagagem de santidade para dentro dele. E muitas vezes acontece o quê? Que traz uma bagagem até certo ponto, mas chegou no casamento,
Agora pode tudo? Agora pode tratar de qualquer maneira? Agora pode falar qualquer coisa? Agora pode ter atitudes agressivas? Abusivas? Não. Temos que manter a santidade. Amém, amados? Então, a corte, na verdade, ou o relacionamento à maneira de Deus, é uma preparação para o casamento. Aqui você tem que conhecer e saber os hábitos, os costumes, a maneira como a família dele ou dela se relacionam, se tratam, se conversam, para depois vocês definirem o perfil de vocês em santidade e viver dentro do casamento. O segredo é você construir algo aqui, mas não deixar. Acabou a corte? Acabou tudo isso aqui. Santidade, comprometimento, responsabilidade. Não, agora você tem que aplicar aqui dentro. Glória a Deus, amados. E dentro do casamento você tem que elogiar mais e se criticar menos. Por isso que eu quero dizer para você, no tempo da corte, do relacionamento à maneira de Deus, abra bem os seus olhos. Se precisar, coloque óculos, né? Aumente a lente. Você tem que enxergar tudo. Porque dentro do casamento você tem que tirar o óculos, você tem que tirar a lente. Você tem que enxergar menos. É o contrário. Agora tem gente que na corte, no relacionamento à maneira de Deus, é míope. Como é maravilhoso. Parece o... Que é isso? Que pessoa extraordinária. Mas quando chega no casamento, os olhos se abrem. O que eu fiz da minha vida? É exatamente isso. Então veja, queridos, o segredo... Eu estou falando um pouquinho sobre casamento, porque nós temos que entender que tem o pré, mas tem o depois também. Amém? Então, o segredo para o casamento feliz não é simplesmente achar a pessoa certa. Eu estou procurando a pessoa certa para a minha vida. A questão é, eu sou a pessoa certa? Essa que é a questão. E muitas vezes fica o quê? Não sei se é certa, não será, dá uma opinião, mas você é a pessoa certa. É isso que nós temos que entender, para você entrar nesse relacionamento, sabe? E ser a pessoa certa, querido, não é ser uma pessoa perfeita, sem defeito, assim como eu. Não é isso. É ser humilde. É reconhecer quando há erro e aceitar a direção, a correção. Isso é. Entende? Aleluia. O casamento pode ser, então, o quê? Uma antessala do céu ou o porão do inferno. Diga para o teu vizinho aí. O casamento pode ser a antessala do céu ou o porão do inferno. Fala misericórdia. O casamento pode ser o quê? Um jardim de felicidade, mas pode ser também um deserto de frustrações. O casamento pode ser o quê? Um horizonte espaçoso da liberdade ou um calabouço da prisão. O que é isso? Fala misericórdia. Mas, irmãos, a palavra de Deus tem princípios que, se obedecidos, se nós praticarmos ele, pode trazer o quê? Uma vida grandiosa, maiúscula, abundante para o casal. Mas tudo isso qual que é? É pegar os princípios que viveu aqui na corte, no relacionamento à maneira de Deus, e continuar aplicando no casamento. Não é só até aqui, ufa, cumpri a corte, não sei o que, papapá, e agora entrou, mudou tudo. Não. É aí que começa de fato. Porque agora é para sempre. Até a corte, até o dia ali, você ainda pode cair fora. Você pode falar assim, eu não sou a pessoa certa. Porque normalmente você fala assim, ele não é a pessoa certa para mim. Mas você fala, eu não sou a pessoa certa para ele ou para ela. E sai fora. Mas depois que entrou, filhão, até que a morte o separe. Então, viver santidade no casamento é um desafio, porque as impurezas, os pecados, eles começam o quê? A incrustar. Se você permanecer, se você não fizer manutenção todo o tempo. Desses dias eu estava lendo, perguntaram para o pastor Josué Gonçalves, que é pastor que ministra para famílias, perguntou assim, o que um casal novo de casamento deve fazer? Fazer manutenções constantes.
Depois que eu tiver uns 20 anos, eu vou fazer oficina de casais. Não. Tem uns 2 casais que vão se casar agora, já se inscreveram para fevereiro já. Então é importante isso, eu fiquei feliz por isso, porque, já quero pegar desde o começo, para não ter que sofrer primeiro, para depois começar a aprender alguma coisa. É importante isso. Aleluia. Então, para cultivar a santidade no casamento, só tem um jeito: cultivar a presença de Deus. A única maneira de manter santidade no casamento é cultivar a presença de Deus. Na corte se cultiva a presença de Deus, sim ou não? Sim, mas muitos, depois que entram no casamento, abrem mão, relaxam, não oram junto, não lê junto, não assiste algo junto, de palavras, de ministrações, fica cada um para um canto. Não, agora temos que cultivar a presença de Deus. Deus não habita onde há pecado, porque Ele é santo. 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Ok, mas raízes de iniquidade roubam a santidade, sim. Por isso que quero dizer para você, nós temos que romper com os costumes da casa do pai. Isso fala de quem? Fala de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4, diz assim: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Diga, Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aleluia. Abraão, na verdade, ele estava o quê? Vivendo em meio às fortes influências pagãs da terra, da casa do seu pai. Dá licença um pouquinho. Tá esquentando aqui. Obrigado. Minha assessora direto de coisa aqui. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Então, ele estava vendo o quê? Uma influência direta ali dos costumes pagãos daquela terra, onde o seu pai vivia. E naquele lugar onde ele estava, não conseguia ser um homem de fé que precisava ser, porque tinha muitas influências, e muitas vezes nós temos que sair de alguns lugares, abrir mão de alguns relacionamentos, para que nós possamos, então, exercer a fé que o Senhor requer de nós, que o Senhor deseja que nós realmente façamos e vivamos. E era necessário romper. E através daquela ruptura, Abraão teve experiências com Deus. E ele passou então o quê? A conhecer os princípios divinos para a sua vida. Lá em Gênesis 17, de 1 a 6, fala sobre como ele viveu, os momentos que ele viveu, as experiências que ele teve com o Senhor. Então era preciso o quê? Romper com alguma coisa. Quero dizer para você nessa tarde, princípios é uma aliança. Quando você anda em princípios, você está aliançado com Deus, com um povo, com uma equipe, com um grupo, com a família. Quando você está em princípios, você está de fato vivendo aliança. Diga glória a Deus. Agora, quando nós não quebramos princípios, 3 coisas acontecem. 3 coisas acontecem quando nós não quebramos princípios. Primeira coisa que acontece, tudo que colocarmos as mãos, multiplica. Tudo que você colocar a sua mão vai multiplicar, vai acrescentar, vai transbordar, será abundante. Avaliar então o que você tem feito. Nós temos que avaliar o que eu tenho feito, o que você tem feito, que não está realmente acontecendo isso, não tem multiplicado, não tem acrescentado algo na minha vida. Porque as coisas não dão certo em tudo que eu faço. Será por quê? Talvez porque não está vivendo os princípios, ou seja, uma aliança. Então, quando você está em aliança, em vivendo princípios, tudo que você decide fazer vai prosperar em nome de Jesus. A segunda coisa que acontece, a nossa natureza é mudada. Nós somos transformados de glória em glória, em tempos, nós somos transformados. Temperamentos direcionados pelo Espírito Santo.
Então, nosso temperamento agora, então, ele não é que ele vai ser totalmente transformado, mas ele vai ser o quê? Amoldado, porque o Espírito Santo vai estar agindo. Se você é aquele que fala muito, o Espírito Santo vai frear você. Se você é aquele que é nervoso, ele vai controlar você, deixar mais manso. Se você é muito devagar, um fleumático, lesmático, ele vai acelerar você. Mas de outro lado, você é um sanguíneo hemorrágico, ele vai controlar você também. Tem alguém assim, hein? Nos tornamos frutíferos também. Quando nós estamos vivendo princípios, vivemos aliança, nós nos tornamos frutíferos. Frutíferos, porque temos raízes, somos definidos. Nós temos uma decisão, uma posição, nós temos que andar assim, nós somos desse povo, essa é a nossa posição. Talvez se eu cair em algum momento, eu sei que não pode fazer parte da minha vida, porque agora eu tenho uma outra posição. Agora eu sei quem eu sou em Deus, isso muda tudo. Aleluia, glória a Deus. Então veja, sair da casa do Pai não é só uma questão de lugar, não é questão de lugar, é de hábitos, é mais de hábitos, de costumes que não cabem mais na nossa vida, não combina mais com você, aquele estilo de vida do passado, não cabe mais em você, não tem como, amém? Passar de um estado para o outro, quando moramos em lugares, pegamos os hábitos dali também, abre mão disso. É muito comum, se você vai viajar e fica alguns dias, ou mais de uma semana, um mês em algum lugar, você volta falando igual as pessoas de lá. É verdade ou não é? Você vai em Minas, meu Deus do céu, dá um cadinho. Né? Fala coisa assim, peraí, eu não sou assim, eu não falo isso. Então a gente tem que ficar atento para essas coisas. Agora veja Abraão. Abraão, ele saiu da terra, da casa dos seus pais, da terra dos seus pais, com 75 anos. Ele saiu tarde. Quer dizer para você, você pode sair agora, ainda é cedo, tem muito tempo para você. Abrir mão de costumes, de hábitos, abandonar essas tradições. Está cedo para você, ainda muito cedo. Sai agora, não espere como Abraão, 75 anos, ele saiu velho, saiu tarde. Diga para o teu vizinho, não espere ficar velho para sair de velhos hábitos. Agora, quando eu pedi para você repetir comigo, e Ló foi com ele, o que significa? Quando Abraão partiu, a Bíblia diz que Ló foi com ele. Ló deixou o lugar. Ele deixou o mesmo lugar onde ele vivia com Abrão. Ele vivia ali, mas só que ele acompanhou Abraão e levou com ele o quê? Toda a malignidade, todo o paganismo daquela terra, trouxe no coração dele hábitos, comportamentos da casa do seu pai para a casa de Abraão. Da casa do pai de Ló, ele levou o quê? Para dentro da casa de Abrão. Levou o quê? Levou contenda, levou ira, porque os pastores dele brigaram com os pastores de Abraão, levou inveja, levou dissensão, levou infidelidade, ele levou adoração aos falsos deuses. Abraão levou com ele Ló, e Ló levou com ele o quê? Para dentro da casa de Abrão. Tudo isso. Ele não abriu mão. Ele apenas mudou de lugar. Chegou a hora de Abrão, então, se separar geograficamente e espiritualmente de Ló. E eles se tornaram, então, diferentes. Por que eles se tornaram diferentes? Por causa dos princípios. Eles se tornaram pessoas diferentes por causa do princípio, por causa de uma aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão e Ló não tinha. Porque ele deveria seguir Abraão em tudo, mas ele não abriu mão dos seus velhos hábitos. Quem não abre mão está sujeito a perder, a ter perdas. Ló, o que ele fez? Ele escolheu Sodoma e Gomorra, o lugar de preferência da sua alma. Ele teve preferência naquele lugar, porque ele entendia que aquilo lá trazia uma certa satisfação para a sua alma, mesmo que fosse momentâneo. Lá em Sodoma e Gomorra, Ló, ele ocupou uma posição de destaque naquela cidade. Ele ficava na porta da cidade para quê? Para dizer quem poderia entrar ou sair.
Mas o problema é que Ló deixava todo tipo de pessoas ou coisas entrassem na cidade. Ele permitia tudo. Não tinha problema com nada. Quero dizer para você nessa tarde, os olhos são portas. O que você está vendo? O que você tem visto? Ló, ele via tudo e consentia com tudo. Pode passar, não tem problema. Ouvidos são portas. O que você tem ouvido? O que estão falando no seu ouvido? O que você tem aceitado no seu ouvido? O que tem dentro de você? O que tem dentro de mim? O que eu permito entrar? Eu permito entrar raiva, ódio, rancor, ira, adultério? Quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, Ló chegou então até oferecer as suas 2 filhas aos homens daquele lugar para proteger os anjos. Ah, que bela atitude de Ló, hein? Que coisa, hein? Mas ele não precisava ter passado por isso. Ele não precisava ter vivido aquela experiência. Mas porque ele seguiu o desejo da alma dele, da sua carne, ele então passou por essa situação. E quando Ló, ele deixa a cidade, o que ele deveria fazer? Ele deveria ir para a casa de Abraão, seu tio. Ele deveria agora falar, puxa, igual o filho pródigo, caiu em si. Ele viu a besteira que ele fez. Ele deveria ter voltado para a casa de Abraão. Mas ele não voltou. Ele não voltou, ele foi para as montanhas. E lá ficou com as suas 2 filhas, numa caverna. E escondeu-se ali. E caverna é lugar de quê? De esconderijo, é lugar de fuga, é lugar de isolamento. E sabe, quando nós quebramos quebramos princípios, nós queremos nos esconder. Sabe por quê? Quando eu quebro um princípio, eu quero me esconder. Eu não quero ver pessoas que estão andando no princípio. As pessoas se afastam, se escondem. Já perceberam isso? Nosso meio mesmo. A pessoa quebrou um princípio. Ele quer se afastar, não quero ver. Por quê? Porque ele não consegue olhar para quem está andando no princípio, na palavra, na aliança. Ele não consegue. Foi o que Ló fez. Ele não conseguiu voltar para a casa do tio, porque ele poderia ser restaurado na casa do tio. Eu quero dizer para você nessa tarde, mesmo que você venha a cair, ou que em algum momento você deixe de cumprir algum princípio, de observar algum desses princípios, volte, porque o Senhor Jesus, Ele vai restaurar a sua vida. E nós somos um povo que incluímos e não excluímos. Nós aceitamos, nós queremos abraçar, nós queremos trazer juntos. Basta você decidir não ir para as montanhas, não ir para as cavernas, mas sair e vir ao encontro daqueles que têm interesse na sua vida e querem abençoar a sua vida em nome de Jesus. Diga aleluia. E nós nos escondemos atrás de muitas coisas. Por exemplo, nos escondemos atrás do tempo. Ah, não tenho tempo, não está dando para ir, estou trabalhando demais. Trabalha tanto demais, trabalha tanto assim que não consegue nem um minuto. Ah, muitos se escondem atrás dos filhos. Outros se escondem atrás do esposo, da esposa. Se esconde atrás do dinheiro, da escolaridade. Ah, é porque eu sou PhD, formado em Harvard. Coitado. Saiba de uma coisa, quando nós quebramos princípios, não temos coragem de olhar para quem anda nos princípios. Por isso que Ló não foi até Abraão, porque ele não tinha coragem de olhar para o seu tio. Não queremos estar perto daqueles que vivem princípios. Queremos estar perto daquele que realmente busca a santidade, porque você não consegue e não admite, não reconhece, mas quando você se humilha, você volta, você é restaurado em nome de Jesus. E muitas vezes não queremos ouvir ninguém. Sabe, quando vamos para a caverna, nós geramos coisas de forma errada. De coisa errada, o que tenho gerado dentro de mim nesses dias. E o que acontece lá em Gênesis 19, 36 a 38, as filhas de Ló, elas tiveram filhos. Cada um teve um. A mais velha teve o filho, colocou o nome de Moabe. A mais nova colocou o filho de Amon. E esses 2 filhos geraram 2 grandes nações. E essas nações se tornaram a pedra no pé, no sapato de Israel. Quer dizer para você, quando quebramos princípios, geramos problemas. Diga para o teu vizinho, quando nós quebramos princípios, nós geramos problemas. Essa é a verdade.
Então, ao contrário de Ló, Abraão se tornou um padrão, um modelo de vida criado pelos princípios de Deus para todos nós até os dias de hoje. Diga aleluia. E para finalizar, quero falar sobre a síndrome de Caim, que também permitiu que as raízes de iniquidades roubassem o quê? A santidade dele. Gênesis 4, de 1 a 7, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela louvou o Senhor aqui. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, muitas vezes nós usamos para quebrar um princípio, sabe o quê? Argumentos. Sabe? Pretexto. E foi isso que gerou no coração de Caim. Ele usou argumentos, pretextos, que produziu iniquidade. E quando ele produziu iniquidade no coração dele, ele perdeu a santidade, ele se afastou de Deus. E quando ele cometeu esse crime, a Bíblia diz que Deus colocou um sinal nele. Alguns estudiosos dizem que esse sinal foi um nome de Deus. Foi uma palavra de Deus. Então todos que o viessem a vir, ele, viriam o quê? Uma marca na testa dele, que era uma palavra de Deus. Então as pessoas se afastavam, não prejudicavam ele, não tentavam matar ele porque ele tinha uma marca. Alguns dizem isso, mas os estudiosos. Então veja, Caim foi o primeiro ser humano gerado aqui na terra. E Eva honrou a Deus e profetizou bênção sobre ele, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Apesar de Adão e Eva aqui, irmãos, estarem fora do jardim, porque eles pecaram, eles saíram do jardim, mas eles saíram do jardim levando o quê? Os princípios que Deus havia ensinado, passado para eles lá no jardim. Mesmo fora do jardim, eles tinham os princípios. Então Caim não podia errar. Ele não podia errar, mas ele gerou argumentos. Qual foi o argumento que ele gerou? Que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Foi esse o argumento, o pretexto que ele usou para matar o seu irmão. Muitas vezes, nós sabemos os princípios, nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus, sabemos que Deus está dizendo não, Deus está falando não, e você vai lá e faz, porque você tem um argumento. Aí você coloca o que quiser. Que eu não sabia. Não sabia? Não é verdade? Então, ele procurou motivo. Ele não tinha motivo algum para fazer aquilo com seu irmão Abel. Mas ele criou motivo, ele provocou motivo. E muitas vezes a gente provoca. Você mesmo pega a casca de banana, joga na frente e vai e escorrega. Você cria a situação. Foi isso que Caim fez. A maioria de nós apresenta um argumento para justificar a quebra de princípios. Eu fiz porque fulano não sei o quê. Eu fiz porque Beltrano falou também não sei o quê. Você fica criando argumentos para justificar o seu erro. Na verdade, é uma escolha. Não fez a mesma coisa que queria e queria a honra. Caim, na verdade, ele não fez o que Abel fez, uma oferta ao Senhor. Não está falando aqui de qualidade, de quantidade, mas uma oferta ao Senhor com o coração. Ele não fez, mas no final ele queria honra também. Ele queria obter honra. Abel colocou lá o sacrifício, Deus veio e consumiu, aceitou.
E do lado dele, lá tinha cebola, tinha abóbora, tinha feijão, estava tudo do lado lá, muita coisa bonita, de primeira qualidade, mas Deus não aceitou, porque a Bíblia diz que ele entregou depois de um tempo. Depois de um tempo, ou seja, ele deixou para depois, ele usou o argumento, que eu tenho que cuidar, eu tenho que arar a terra, eu tenho que fazer colheita. Não. É quando Deus fala, nós temos que ouvir e obedecer. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, isso mostra que nós amamos a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Agora veja, Deus deu 3 oportunidades para Caim antes da quebra do princípio. Deus deu 3 oportunidades. Primeira, a oportunidade que Deus deu a ele. Ele recebeu a visita de Deus. Caim recebeu a visita de Deus. Gênesis 4:6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Antes de pecarmos, Deus sempre nos dá um alerta. Sempre. Sempre dá um alerta. É como aquela lâmpada vermelha no painel do carro. Começou a piscar. Opa, é o óleo que está abaixo, é o pneu que está murcho. Tem carros aí que mostram, quando o pneu começa a murchar, ele vai lá e acende a luzinha lá. Ou seja, Deus sempre dá sinais para nós. E Deus pergunta o quê? O que você fez, Caim? O que Deus fez aqui? Ele confrontou Caim. Mas Deus não seria justo se ele apenas confrontasse Caim. Mas ele ensinou Caim. Deus sempre nos ensina. Então é importante nos lembrarmos que nós temos um Espírito Santo, Deus que está dentro de nós, que nos faz lembrar de todas as coisas. Então, se você está propenso a cair, lembra da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai te lembrar. Mas se o Espírito Santo ele está ali abafado dentro de você, ele vai ficar gritando, ei, ei, e você não vai ouvir. Mas que o Espírito Santo ele é um cavalheiro, ele começa falando alto, cuidado! Mas se você não dá ouvido, ele vai diminuindo. Cuidado. Presta atenção. É desse jeito. Então, cada dia, alimente o seu espírito. Ouça, pratica ouvir o Espírito Santo, que ele vai impedir você de fazer coisas erradas. Diga aleluia. Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que Deus fez quando foi visitar Caim, foi levar conselho para Caim. Gênesis 4:7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Fala, rapaz, tem jeito para você, Caim. Você pode mudar essa situação agora. O que ele precisava fazer? Se arrepender. Se Deus foi até ele, é porque Deus estava disposto a dar a segunda chance para ele. Mas ele não quis. Deus deu orientações claras de como deveria proceder naquela situação. Ele foi aconselhado a não quebrar um princípio. Ele foi aconselhado, mas ele não ouviu. Deus, porém, deixou ele escolher, deixou ele decidir o que ele ia fazer. Muitas vezes, nós não queremos ouvir ninguém. Esse é o problema. E na história, todos os homens de Deus, que não ouviram, eles caíram e não se reergueram mais. Jim Swaggart. Alguém já ouviu falar desse nome? Vocês são novos, hein? Na década de 80, Jim Swaggart, ele é assim, um dos maiores evangelistas na época, atingia, acho que em torno de 50 países, ouvia as ministrações dele. E ele então ficou soberbo, começou a não ouvir mais ninguém, caiu no pecado sexual, não se levantou mais. E tem outros tantos da época que aconteceram. Quando você não ouve ninguém, você está à porta do precipício, a cair. Tem dúvida? Está inseguro? Procure alguém, compartilhe. Estamos aqui para isso. Não sei tudo, mas podemos o quê? Buscar ajuda. Se você chegar até mim e falar, pastor, e isso aqui? Então, né? Vamos orar? E vamos buscar ajuda. Amém, amados? Amém. E a melhor ajuda que nós podemos buscar é orar ao Senhor. A resposta do Senhor ela é oportuna para nós em qualquer situação. Diga aleluia.
E depois disso, Deus fez 3 perguntas para Caim. 3 perguntas. A primeira pergunta: por que se iraste? Quem quebra princípio fica irado. Fica irado com ele mesmo. Por que eu fiz isso? Oh, meu Deus, e tal. Fica irado. A maioria das vezes que iramos é por uma causa muito pobre. Sabe, muito pobre. Você faz algo errado, você vai perceber, ficar irado com você mesmo, que fez algo que irrelevante, não tem valor. Você sabe que quando Deus perguntou para ele, por que se iraste? Porque ele viu o semblante de Caim, semblante caído, ele não tinha alegria, e quando você não tem alegria, você não tem força, quando você não tem alegria, você não tem saúde. Ao contrário, a tristeza ela produz doença, a tristeza ela produz fraqueza. Por isso que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deixe passar para outro dia. Um acordo que eu tenho com a Darlene é o seguinte: a gente pode até discutir, mas não vamos dormir sem consertar, sem acertar as coisas. Tem que se acertar. Não deixa para passar para outro dia. Resolva hoje. Restaure hoje, porque senão você vai ficar irado. E quando você fica irado, o seu rosto fica o quê? Transformado. Sentimentos que sentimos podem nos dominar e pode provocar grandes tragédias. Ter sentimentos de raiva gera perda. Diga para o teu vizinho: ter sentimentos de raiva gera perda. Segunda pergunta que Deus fez para Caim: por que teu semblante decaiu? Irmãos, Deus não quer um mau humor crônico, que aquele mau humor crônico venha roubar a sua bênção, a nossa bênção. Não quer. Deus não gosta de fisionomia fechada. Deus não gosta disso. Isso nos revela o que? Problema. Fisionomia fechada representa problema. O rosto fechado de alguém não é para mostrar que não está bem, mas é para esconder alguma coisa. Quando alguém está muito fechado, você fica até com medo de perguntar. Mas ele fica com o rosto fechado por quê? Para esconder alguma coisa. Para esconder algo. Cara amarrada, rabugenta, mas pode ser modificada. Pode ser uma cara mais simpática. Tem que ser alegre, pois o rosto alegre formoseia o rosto. Temos que ser de Deus. Amém? Aleluia! E a terceira pergunta, e vamos encerrar: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus disse para Caim que o pecado estava na porta. Deus confrontou Caim, mas apresentou as soluções divinas. E aqui então Deus não podia apenas confrontá-lo sem ensiná-lo. Deus confrontou, mas ensinou, deu direção. Deus deu oportunidade dele voltar atrás, dele refazer, reconsiderar, se arrepender, de dar o braço a torcer. Mas Caim é daquele time que diz o seguinte: nós capota, mas não breca. Ele era desse time, começou com ele. Eu vou até o fim. Caim, assim como Adão e Eva, sabe o que eles queriam fazer? Manter distância de Deus. Manter distância de Deus. E sabe, irmãos, foi Eva que comeu primeiro do fruto. Mas Deus chamou quem? Quem que Deus estava procurando no jardim? Adão. O que significa isso? Pode acontecer tudo que for. A responsabilidade de um casamento, de um relacionamento, Deus vai chamar primeiro o homem. Não é que Deus não chamou Eva depois, mas o primeiro, o homem. Então eu tenho que cuidar, porque eu serei chamado à responsabilidade. Eu vou ter que prestar contas ao Senhor, da minha casa, do meu casamento, da igreja. Deus vai me chamar. Vocês são líderes, tem líderes aqui. Mas Deus vai chamar primeiro quem? O lindão. Então veja, Caim, em vez de confessar o pecado, ele tentou esconder do Senhor. E a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quebrou
ou entrou, permitiu que uma raiz de iniquidade entrasse na sua vida, confesse que você será restaurado em nome de Jesus. Agora, sabe por que Caim pensou enquanto ele matava Abel, seu irmão? Ele pensou em primeiro lugar, que eu vou tirar esse meu irmão de circulação. Por quê? Porque ele queria atenção somente para ele. Ele queria atenção de Deus só para ele. Ele queria atenção do seu pai, da sua mãe, somente para ele. Mas quando ele quebrou o princípio e permitiu que a iniquidade entrasse nele, o que aconteceu? Ele ficou sem ninguém. Porque ele foi expulso da casa de Adão. Ele se tornou alguém que tinha que andar pelo mundo com uma marca. Ele ficou marcado. Quando você deseja muito ser algo exclusivo, eu tenho que ser exclusivo, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser o tal, você fica sem ninguém. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Aleluia. O ciúme destruiu ele. Versículo 9 diz, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Então Deus mais uma vez fala com Caim e ele vem com a resposta na ponta da língua. O que te importa? Foi grosso com Deus. Isso impediu ele de quê? De crescer. Ele não conseguiu se alegrar com a oferta que o seu irmão apresentou a Deus. Ah, se ele fez assim, eu vou aprender com ele. Abel, conta para mim o segredo, como é que foi isso? E Abel fala o quê? É o coração. Sabe, é o coração, é você buscar intimidade. Mas muitas vezes não quer aceitar que o outro irmão ele tem uma vida mais na presença de Deus. Qual o segredo? Ao invés disso, ele se afasta. Então, ele não quis realmente restaurar um relacionamento. Antes, ele ficou maquinando algo para buscar a atenção de Deus e seus pais somente para ele. Ele queria ser exclusivo. Então, querer exclusividade é perder simplicidade. Caim queria ser exclusivo. Mas veja, ele era o primogênito. Mas porque ele ficou se preocupando tanto com o seu irmão Abel, ele esqueceu de quem ele era. Ele era o primogênito. Muitas vezes, nós ficamos tentando tirar alguma coisa de outra pessoa, ou tentar tirar ela do caminho, para você aparecer, querer exclusividade, e você se esquece quem você é em Deus. Mas quando você sabe quem você é em Deus, você pega uma toalha, uma bacia, e vai lavar os pés dos seus irmãos. E lavar os pés aqui, pode ser literalmente, mas lavar os pés aqui é você reconhecer as qualidades, reconhecer que ele tem habilidades, é você elogiar, é você aplaudir, é você falar, esse é meu irmão, esta é a minha irmã, é uma bênção. Isso é lavar os pés. Amém? Amém? Aleluia, mas Caim não quis. E terceiro, ele pensou o seguinte, achar que Deus poupa o homem que quebra seus princípios. Ele pensou que Deus ia poupá-lo, por ele ter quebrado um princípio, mas Deus não poupa ninguém, ou alguém que quebra os princípios, conhecendo ou não. Alguém vai aparecer diante de Deus no tribunal, no tribunal branco lá de Deus, no julgamento, e fala, mas eu não sabia. Não importa, é como a lei da gravidade. Você sabendo ou não, se você pular do prédio e você morrer, ou cair, se machucar, mas eu não sabia da lei da gravidade. Existe, sabendo ou não, ela existe. Assim será também naquele dia. Se você quebrar os princípios de Deus, certamente será julgado e vai atrair consequências sobre a sua vida. Então veja, se o princípio da obediência entrar em nossa vida, estaremos vivendo uma vida permanente de vitórias e conquistas. Por isso, elimine hoje as raízes de iniquidades, para que você possa permanecer em santidade. Santidade significa separação. Separe-se para Deus. Separe-se para ser usado exclusivamente para o Senhor. E Deus vai te conduzir com sucesso, com vitória, no seu relacionamento sentimental, amoroso. Não somente no tempo da corte, ou do relacionamento à maneira de Deus, mas dentro do seu próprio casamento também.
Entenda isso. Nós temos que entender isso, que nós temos que praticar princípios aqui antes, mas temos que viver ele aqui dentro também, em nome de Jesus. Eu creio que Deus está devolvendo ao seu povo nesses dias o princípio da palavra. E eu tenho, irmãos, eu confesso, eu tenho sido muito abençoado com as palavras que Deus tem colocado aqui em nós e usado nossas vidas para isso, os pastores para isso e os líderes para isso na célula. Eu creio piamente nisso, que Deus está ressuscitando dentro de cada um de nós, através de Jesus, todas as qualidades. Você vai perceber nesses dias, Deus fazendo com que as suas qualidades, elas venham aparecer, que todos venham perceber, não porque você quer ser maior ou exclusivo, mas porque Deus ele vai engrandecer você. Foi isso que ele falou para Josué, falou para Moisés, eu vou engrandecer o seu nome. Ele falou para Josué, se você ouvir a palavra, praticar a palavra de dia e de noite, não esquecer de nenhuma só da palavra que eu te falei, eu vou engrandecer o seu nome. É isso que Deus vai fazer com você nesses dias. Ele vai levantar você, vai engrandecer o seu nome, para que o nome dele seja glorificado. É tempo de pedir a Deus que nos socorra, que Deus venha nos ajudar a nos libertar da síndrome de Caim, da síndrome de Ló, que saiu da terra, da sua terra, dos seus pais, mas levou com ele os princípios errados. Quando Deus nos tirou do mundo, ele nos tirou para viver uma novidade de vida. É isso que Deus deseja e espera para mim e de você também. Precisamos ser como Abel, coração voltado para o Senhor. A iniquidade precisa ser destruída pela santidade. Amém?